Para começar nosso último dia, então, vamos falar sobre investimentos do governo federal para o esporte de alto desempenho. Este painel terá mediação do gerente de esportes, comunicação e tecnologia do CBC, Diego Tonietti. Vamos recebê-lo ao palco, por favor, com uma salva de palmas. Bem-vindo novamente, Diego, ao palco. Muito bom te ter por aqui, viu? Para falar conosco sobre este tema, temos uma convidada mais do que especial, com uma carreira notável no basquetebol, representou o Brasil em eventos renomados como as Olimpíadas de 2004 e 2016, além da Copa do Mundo de 2006. Sua ação estendeu-se à WNBA por mais de uma década. Após encerrar a carreira esportiva em 2016, em 2020, foi eleita a representante oficial da Comissão de Atletas do COB e da Confederação Brasileira de Basquete, ganhando vivência na parte administrativa do alto desempenho. Agora, hoje ela assume um papel político importante como secretária nacional de esporte de alto rendimento do Ministério do Esporte e falará conosco sobre políticas do governo federal para o esporte de alto desempenho. Por favor, venha para cá, Isiane Castro Marques. Vem para cá, Isiane. Secretária, é importante aqui ressaltar a importância da tua presença aqui conosco e o esforço que você fez para estar aqui. Nós sabemos que você vem de uma agenda internacional e vem diretamente e exclusivamente para o nosso evento. Então, muito obrigado mesmo. E também teremos conosco ele que tem um currículo enorme, que ocupa toda a minha folha aqui. Ele que é gestor público de esportes, formado em filosofia e educação física, mestre também em filosofia, conselheiro nacional de esporte, conselheiro estadual de esporte, vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo, membro mais antigo da Lei de Incentivo do Esporte, membro da Comissão de Ética do COB, membro da Comissão de Ética do CBC, membro da Comissão Nacional de Esporte, comentarista da Rede Globo, Sport TV para esportes de força, escritor, palestrante, professor de nível superior nas disciplinas de ética e políticas públicas, falará conosco sobre a Lei de Incentivo ao Esporte. Por favor, recebam com muitas palmas o nosso amigo Humberto Panzetti. Vem para cá, Panzetti, por favor. Uma honra para mim poder anunciar, secretária Panzetti, uma honra para mim poder anunciá-los. Diego, agora é contigo. Obrigado, André. Um bom dia aí a todas as pessoas presentes aqui na plenária. É muito gratificante estar aqui ao lado de dois talentos esportivos e também dois grandes gestores, né? Um já mais consagrado, Panzetti, de muitos anos de estrada aí na gestão pública, e outra grande gestora que está se apresentando aí para o Brasil, né, nos últimos tempos. Eu quero já ir direto ao ponto. Secretária Isiane, o palco é todo seu, você tem aí o tempo que você precisar. Eu já falei com o Panzetti, mais ou menos 25 minutos, e nos agracie, por favor, com a sua apresentação com investimentos do governo federal
é muito gratificante para o CBC saber que você se fez presente aqui hoje, viu, secretária? A gente sabe que o governo federal, na sua pessoa, esteve recentemente na Europa, na Rússia, trouxe um grande evento aqui para o Brasil e, salvo engano meu, você atravessou o oceano e desembarcou aqui em Campinas, direto para o nosso evento. Então, a gente agradece pela deferência. Tenho certeza que todos os presentes aqui não poderiam ter alguém mais indicado do que a sua pessoa para falar dos investimentos do governo federal, da Secretaria de Alto Desempenho do Ministério do Esporte. Secretária Isiane Castro, Isiane Marques, Isiane Castro Marques, o palco é seu. Bom dia a todos. Passador de slide para você. Gente, vocês não tomaram café? Bom dia. Ah, muito melhor. Bom, primeiramente reiterar o prazer de estar aqui. Como foi falado, eu venho direto da Rússia porque entendo a importância do Ministério do Esporte estar presente nesse grande evento do CBC. Então, apesar dos sacrifícios, deu tudo certo e aqui estamos hoje. Vou falar um pouco aqui da Secretaria Nacional de Esporte de Alto Desempenho, que em breve se chamará Secretaria Nacional de Excelência Esportiva, por conta da nomenclatura da nova Lei Geral do Esporte, que traz para a gente agora novos conceitos e novos serviços. Então, hoje a Secretaria ela trabalha com 4 serviços. O primeiro da especialização, o segundo do aperfeiçoamento. Esses 2 serviços seriam o que a gente entende como a base do alto rendimento. Depois vamos para o alto rendimento e finalizando com a transição de carreira, que é um novo serviço que a nova Lei Geral traz e que em breve a gente vai lançar um programa. Esse é o nosso organograma, como funciona dentro da Secretaria. Nós temos ali 2 diretorias, uma que trabalha com a base e o alto desempenho, que tem a coordenação específica do programa do Bolsa Atleta, e uma coordenação de esporte de base e alto desempenho. E a diretoria da Excelência Esportiva e Promoção de Eventos, onde temos a coordenação da promoção de eventos e a de articulação e acompanhamento de parcerias. Dentro dessas diretorias, nós temos os programas. Na diretoria de esporte de base e alto desempenho, nós temos o Revelar Talentos, o Bolsa Atleta, e as análises dos planos de gestão dos centros de iniciação ao esporte, que foram centros aí feitos com o recurso do governo federal e entregues ao longo aí desses anos. E na diretoria de excelência esportiva e promoção de eventos, temos os eventos, a rede nacional de treinamento, o programa Transição de Carreira e a análise de cumprimento do objeto, que é a parte de prestação de contas. Nós trabalhamos com 3 ações orçamentárias, da onde vem o nosso recurso financeiro. Essas ações, principalmente quando a gente fala a nível de emendas parlamentares, elas são muito importantes, porque o parlamentar ele precisa especificar em qual ação aportar o recurso, especificamente para aquilo que é o objeto do programa, da emenda. Então, na VIT-YA, nós trabalhamos com apoio a projetos de excelência esportiva nas fases de especialização e aperfeiçoamento. Então, a VIT-YA seria o recurso para os projetos de base, e alto rendimento também, mais especificamente para o Revelar Talentos hoje. E na 216T, o apoio a projetos de excelência esportiva nas fases de alto rendimento e transição de carreira, seriam os nossos núcleos, e também a parte de eventos. E a gente tem uma ação orçamentária específica para o Bolsa Atleta, onde é praticamente todo o nosso recurso, mas esse é um recurso carimbado, esse recurso ele vem todo para ser destinado diretamente aos nossos atletas. Além desses recursos, que são recursos das loterias destinados para a nossa secretaria, nós temos os recursos de emendas parlamentares, que em 2024 foram 16 milhões. E, aqui só para vocês terem uma ideia de comparação, os recursos que receberam ano passado o COB e o CBC, só para se ter um parâmetro do que recebe a gente dentro do alto rendimento e o que recebe aqui os outros atores no contexto nacional que também fazem o esporte de alto rendimento no país.
Agora nós vamos falar um pouco dos nossos projetos, né? Nós temos hoje um programa Revelar Talentos, que lançamos há um pouco mais de 2 meses, né? E ele vem justamente para detectar e revelar jovens atletas, apoiar o desenvolvimento do potencial esportivo de crianças e adolescentes que estão iniciando no esporte de excelência. Então, esse programa, ele vem para fechar assim, um gap que a gente entende, né? A gente sempre teve programas de alto rendimento, o Bolsa Atleta cumpre sua função, mas se entendia que ali na base faltava algo. Então, hoje nós temos um programa com diretrizes, eixos, né, recursos para serem investidos especificamente nesse aperfeiçoamento desses jovens atletas. Então, nós temos o primeiro eixo do programa, que é a implantação e desenvolvimento de núcleos de especialização e aperfeiçoamento em modalidades esportivas. Então, a gente tem toda uma diretriz, tem todo um caderno dentro do site do Ministério, onde vocês podem dar uma olhada. Esse eixo 1, ele tem um mínimo de R$400 mil de aporte e vai até 1 milhão. E aí tem toda uma especificação do que pode entrar dentro desse eixo 1. No eixo 2, nós temos a participação e realização de competições. E aí esses projetos eles vão de 200 mil a 50 milhões. E no eixo 3, temos a realização de eventos científicos e tecnológicos e pesquisa, né? Aí a parte de capacitação e inovação. E os projetos vão de 250 mil a 1 milhão. Nosso público-alvo são atletas de qualquer idade até os 21 anos, né? Então, a gente não tem uma idade mínima, mas entendeu que a idade máxima ali, antes de chegar no alto rendimento, é o 21 anos. E aí também pode atender a equipe técnica multidisciplinar, os gestores, profissionais do esporte, pesquisadores. Então, a gente deixou assim um leque bem amplo para tentar realmente preencher todos esses gaps dentro desses projetos e programas. As modalidades de aplicação desses recursos convênios com os estados e municípios, os TEDs com os parceiros como as universidades federais e as organizações da sociedade civil, lembrando que para receber recurso da Secretaria Nacional de Alto Desempenho, essas organizações elas precisam ter uma certidão, que é a certificação da 1818A, né? Na nossa secretaria, as organizações da sociedade civil elas não recebem recursos sem essa certidão. E aqui, o grupo de natureza de despesa, né, que temos o custeio e investimento. Aqui são os núcleos de esporte que tivemos ao longo dos anos, né? Esses todos são Revelar Talentos, de 2023 a 2024. Então, são núcleos que tiveram aporte no ano 2023, que começaram em 2024. Então, né, temos aí alguns núcleos no Brasil. E nesse ano de 2024, nós temos em execução estes núcleos. Aqui nós temos o que são os centros de iniciação ao esporte, que foram entregues ao longo dos anos. Hoje nós não construímos mais esse centro de iniciação ao esporte, mas né, nós fazemos aí o acompanhamento desses planejamentos desses centros de iniciação ao esporte. Eles foram núcleos construídos ao longo do ano, de vários anos, né, desde dali de 2007, acredito, e todos foram entregues já, e temos aí muitos núcleos desses no Brasil todo, né? Foram muito importantes, a gente faz esse acompanhamento ainda desses planos de ação anual desses centros de iniciação ao esporte. Aqui nós temos um videozinho de um dos centros de treinamento esportivo da Seleção Juvenil de Badminton, que fica em Teresina. Esse é um Revelar Talentos que a gente já aporta recurso há algum tempo e que vem dando muitos frutos, né? Ele, juntamente com a ginástica artística, são 2 exemplos que a gente pode citar de grande sucesso do Revelar Talento, com aporte financeiro da Secretaria Nacional de Esporte e Alto Desempenho. E eles, né, realmente são... Espera aí, deixa eu ver se eu consigo passar o vídeo.
Então, eles vão passar o vídeo aqui dos nossos centros. Esse centro de treinamento é um dos cases de sucesso, né, do nosso Revelar Talentos. A gente tem muito orgulho desse trabalho, juntamente com o da ginástica artística, porque a gente entende que dali nós conseguimos realmente trazer essas crianças e adolescentes para o alto rendimento, e hoje eles estão colhendo os frutos já no alto rendimento, né? Então, realmente, é algo que nos orgulha bastante, de não só ter construído do início, mas continuar aportando recursos para que esse projeto, esses programas continuem acontecendo. Agora a gente vai falar da Rede Nacional de Treinamento. A Rede Nacional de Treinamento ela é um programa para o alto rendimento. Ela tem como base a implantação e apoio ao funcionamento de centros de treinamentos de alto rendimento para equipes e atletas com índices olímpicos, mundiais, pan-americanos e sul-americanos, além da participação em competições internacionais, realização de eventos esportivos e científicos internacionais, apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico e o fomento ao intercâmbio técnico esportivo. Aqui são os núcleos da Rede Nacional de Treinamento, que hoje temos em execução de 2023 para 2024. Então, alguns que estavam em execução em 2023, outros que iniciaram em 2024. E aqui os que continuam em execução até o momento. Essa aqui é um dos núcleos que temos com a ginástica rítmica. Esse Centro Nacional de Treinamento da Ginástica Rítmica, ele também tem aporte da Secretaria Nacional de Alto Desempenho, né? É um dos outros cases de sucesso que a gente fala, esse já voltado mesmo ao alto rendimento, né? E a gente se sente aí coadjuvante na conquista dessas meninas que vem feito um grande trabalho, tendo agora realmente os resultados que começaram há um tempo atrás com o nosso aporte, com o nosso recurso, com o nosso apoio, e que hoje a gente vê os frutos desse trabalho, desse investimento. Aqui, um pouco da promoção de eventos, do que foi feito em 2024. Em 2024, o nosso recurso foi muito em direcionamento a ajudar, principalmente, os atletas brasileiros a conseguir índices que os levassem aos Jogos Olímpicos. Então, incentivamos competições que pudessem levar esses atletas para os Jogos Olímpicos de Paris. Então, a maioria, ou quase todos os nossos eventos foi nesse sentido, né, de eventos pré-olímpicos, qualificatórios ou preparatórios para os Jogos Olímpicos de Paris. Aqui ainda alguns dos eventos que serão realizados esse ano, que não são preparatórios, mas que são para núcleos permanentes
e também tem apostes aí de emendas parlamentares. Esse aqui é um exemplo de um dos campeonatos que a gente fomentou esse ano, né? Como eu falei para vocês, esse foi um Pan-Americano Slalom de Caiaque Cross, que aconteceu no Parque Olímpico de Deodoro, no começo do ano, e trouxe aí a vaga para os Jogos Olímpicos. Então, foi muito importante, nós estivemos presentes, aportando recursos e ajudando aí a nossa confederação a levar esses atletas competindo no Brasil e conseguindo esses índices. Agora a gente vai falar um pouco do programa Bolsa Atleta. O programa Bolsa Atleta completa esse ano 20 anos, a gente tem aqui a nova logo do programa. É um programa que nos orgulha muito, é a menina dos olhos também do governo federal. É um programa que a gente entende que é muito importante para se manter a cadeia do alto rendimento acontecendo, porque é um programa de aporte de recursos direto ao atleta, né? Então, ele não é um salário, não é um prêmio, e ele é considerado um dos maiores programas de patrocínio individual atleta do mundo. Nas suas finalidades, ele tenta garantir condições mínimas para que a atleta se dedique integralmente aos treinamentos e competições, apoiar na dedicação ao esporte, desde a categoria de atleta estudantil até a categoria atleta pódio. No caso do atleta pódio, patrocinar atletas com chances de medalhas de disputar finais em Jogos Olímpicos, Paralímpicos, Surdo-Olímpicos, com vistas à progressão de resultados. Quem pode ser atendido são os atletas de alto rendimento com bons resultados em competições nacionais e internacionais, prioritariamente atletas de modalidades olímpicas, paralímpicas, surdo-olímpicas e subsidiariamente para demais modalidades. E as novidades desse ano foi a inclusão de atletas gestantes e puérperas, os atletas surdos e atletas guias. Aqui nós temos o organograma, né, da seleção de atletas, de como acontece, desde ali das entidades esportivas, indicarem ao governo federal os eventos válidos para a concessão de bolsas, o lançamento do edital, a inscrição, envio de documentação, validação de documentos, lista de contemplados, assinatura do termo de adesão, e aí com o Bolsa Atleta aprovado, o atleta começa a receber o benefício. Nesse ano de 2024, nós tivemos 8.738 atletas contemplados, né? E ali estão a divisão desses atletas contemplados na base estudantil, nacional, internacional e atletas olímpicos, paralímpicos e surdo-olímpicos. Aqui nós temos a divisão por sexo e por pessoas com deficiência, né? A porcentagem. O valor do bolsa, né, para atletas base estudantil, que temos o valor de R$ 370, nacional de R$ 925, internacional de R$ 1.850 e o atleta olímpico, paralímpico e surdo-olímpico de R$ 3.100. Esses valores eles não são ajustados desde 2011. Isso é uma luta que a gente vem colocando para que o ministro André Fufuca leve ao governo federal, o presidente Lula. É algo que a gente espera ainda ser contemplado esse ano, esse novo reajuste, mas infelizmente é algo que a gente ainda não pode garantir como certo. Mas a gente entende a importância desse reajuste, a gente tem lutado para conseguir esse reajuste do programa e, se Deus quiser, ainda esse ano. Aqui nós temos as categorias do atleta pódio, né, como funciona o programa também da mesma forma que o Bolsa Atleta, com a mesma estrutura, abertura digital, indicação e renovação de atletas, o plano esportivo, a publicação, o pagamento e a prestação de contas. A diferenciação em um ano olímpico é porque a gente tem 2 editais do programa do Bolsa Pódio. Um que contempla até os Jogos Olímpicos e após os Jogos Paralímpicos, a gente lança um novo edital no outro dia para contemplar esse novo ranking após os Jogos. Aqui o número de contemplados esse ano nós tivemos 359 atletas contemplados, né, e aí tem a diferenciação dos atletas pódios, né, do primeiro ao terceiro
do 4º ao 8º, do 9º ao 12º e do 13º ao 20º. Aqui são os valores por essas classificações, né, de 15.000, 11.000, 8.000 e 5.000. Lembrando que todos eles recebem 12 parcelas desses valores. Aqui nós temos um pouco do que é o mapa do programa hoje, né? E aí, aqui não dá para fazer, mas aqui é um pouco um BI que dá para a gente brincar, que é buscar por ali no Nordeste quantos atletas contemplados temos, quantos atletas de base estão por lá, né? Um pouco de um overview aqui para que a gente tenha mais informações de tudo que temos dentro do programa hoje com os atletas. O programa Transição de Carreira é o nosso último programa que deve ser lançado no 2º semestre. Hoje nós já estamos trabalhando com um grupo de trabalho que vai lançar esse programa. A nova lei geral, ele trouxe esse serviço para dentro da secretaria e a gente entende a importância desse programa. Então, ele vai se basear em políticas institucionais para o atendimento ao estudante atleta com dupla carreira, a capacitação de gestores, atletas e profissionais e campanhas de educação financeira e gestão de carreira. A gente entende que o trabalho na transição de carreira, ele é um trabalho que precisa começar desde muito cedo. O atleta ele acaba ficando um pouco desamparado durante sua carreira, às vezes não terminando os estudos, às vezes não entendendo que aquela profissão dele não vai ser para sempre, né? E então, esse programa a gente entende com muita responsabilidade para trazer novas diretrizes, novos programas também para toda a atmosfera, para todos aqueles que fazem o alto rendimento brasileiro. Então, nós vamos começar essas tratativas, mas nós vamos trazer todos vocês, atores que realmente trabalham com esses atletas, para dentro desses programas, para que a gente possa conseguir que esse programa seja eficiente e eficaz, para que os nossos atletas terminem suas carreiras e não estejam desamparados, né? E isso foi um pouco daquilo que a gente trabalha hoje dentro da Secretaria Nacional de Alto Desempenho. Para mais informações, esses são os nossos contatos. A Eide estava aqui com vocês a semana toda, ela é minha assessora lá da Secretaria Nacional, então também qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem contactar ela que está aqui à frente, que vocês já viram ali no estande do Ministério. Obrigada. Obrigado, secretária, pela exposição. Brevemente quero destacar que tenho a certeza aí de que os gestores de clubes aqui presentes, gestores de confederação, estão satisfeitos por essa exposição, pela apresentação da secretária, pelos pontos, pelo conteúdo que ela trouxe, né? Muito legal saber de que o Bolsa Atleta continua cada vez mais pulsante aí no governo federal. 8.738 atletas contemplados, um recorde, né, secretária? E a secretária manifestar que, nós estamos correndo atrás do reajuste, porque esses atletas merecem, os atletas estão nos clubes, os atletas participam de campeonatos de confederações, então, certamente é um esforço do governo federal que satisfará aí a todo o ecossistema esportivo, a toda a cadeia do esporte de rendimento, né? E outros tantos pontos aí que a secretária trouxe, né? De alguma maneira ela mostra que a Secretaria Nacional de Esporte de Alto Desempenho está estruturada por serviços, né? Para a possibilidade de atender o ecossistema aí, o esporte de rendimento, desde a sua base até o seu maior nível, até depois do nível da excelência, aí um novo projeto de transição de carreira sendo concebido, sendo gestado. Muito, muito legal, secretária. Obrigado pela sua presença. E eu vou agora passar a palavra para esse outro talento aí esportivo, Humberto Panzetti, que eu tenho o prazer aí de chamar de amigo, alguém que eu admiro muito. Um grande gestor esportivo, um cara de um carisma que eu invejo,
Panzetti, você tem licença poética, você tem o tempo que você precisar, desde que não ultrapasse 25, 30 minutos. E fica à vontade, Panzetti, é contigo. Eu que agradeço, né, que aquele currículo lá me credenciou o maior pitaqueiro que existe no esporte no país. Quando você fala para um público desse, um público seleto, em que o esporte tem algo de fantástico, né? A gente vai se rever aqui, atletas que viram secretários estaduais, funcionários de ministério que passam a compor comitês, presidentes de clubes, atletas que viram dirigentes. Agora, o fantástico são as escolhas. Nós, aqui, escolhemos o esporte. E a riqueza que esse esporte tem, Ziane, é uma coisa, não é? Tem pessoas aqui que a gente se encontra, a Eide aqui, sem falar de idade, mas há mais de 30 anos nos corredores. E falar pelo CBC, né, ter a oportunidade de ter participado da história dos 10 anos, que é uma família, né? Paulo, o presidente, bom, competir em beleza, né, presidente? Edson, doutor Fernando, Betinho, encontrar os grandes ídolos do esporte nacional que resolvem trazer o seu conhecimento dentro da prática para a gestão. Mas falar de recursos, tudo isso que a Isiane falou, só faz sentido se os senhores aqui conseguirem acessar esse recurso. Isso demonstra que há orçamento no esporte. Como acessar esse orçamento? É duro falar em público aqui com o Marcelão, que sabe tudo. O esporte tem umas coisas sensacionais. Um grande amigo meu que, de uma camisa do Corinthians, vai para o Palmeiras, e isso em São Paulo é complicado. Mas o que vale é a reflexão de que a competência, né, Ali, em a gente poder estabelecer e trazer esse serviço. Eu tenho um ditado que eu uso com os meus alunos aí nos mais de 30 anos, que política pública só se faz com orçamento. Até eu estava falando para o Paulão agora, que muitos já colocaram em 2 livros esse jargão, política se faz com orçamento. Política pública sem orçamento é discurso político. E aí a gente pode colocar qualquer conversa atrelada a isso. Mas como tratar de política pública num país que tem um histórico bastante comprometedor? O primeiro recurso que a gente identifica que transfere dinheiro público para uma entidade é no começo, 1903, que o Estado da Guanabara repassa um recurso para a então Federação do Rio de Janeiro de Remo. Quase que deu o primeiro impeachment essa situação. O Brasil vivenciou situações bastante complicadas dos anos 20 aos anos 40. Foram 2 décadas em que põe em xeque qual seria o norte das políticas públicas do país. Todos lembram, ou pelo menos já ouviram falar, da Copa do Mundo de 1930. Essa Copa do Mundo, por uma disputa entre São Paulo e Rio de Janeiro, não levou a seleção brasileira. Levou atletas do Rio de Janeiro. Não foi diferente quando vem 34 na Itália, havia uma discussão sobre profissional e não profissional. Também há uma cisão nesse sentido. E o maior mico brasileiro foi em 1936, nos Jogos Olímpicos de Berlim, que causa todo o processo de transformação em que o Estado define assumir a sua posição de estabelecer objetivos dentro do esporte. Não sei se os senhores conhecem a história, mas pasmem, havia 2 grupos que disputavam o poder pelo esporte nacional, e em 1936 nós tínhamos 2 delegações para defender os interesses do Brasil. E pela primeira vez se trata em que o governo federal tinha que agir nesse processo. Governo de Getúlio Vargas, um governo resistente. A imprensa, na época, dificulta muito, porque a intervenção do Estado no esporte era alguma coisa
que a imprensa rejeitava bastante, mas aí em 1941, o governo estabelece o Conselho Nacional de Desporto. E ali ele estabelece quem são os entes que devem representar o país e de que forma que isso é feito. Criação do Conselho Nacional de Desporto, institui-se que tem os Conselhos Regionais de Desporto, eram 5 escolhidos pelo presidente, e parte ali o início da gerência do esporte internacional para o... Isso aqui é um mico, né, Dan? Deixar o telefone ligado, quem vai dar palestra, é um amadorismo, hein, André? Pelo amor de Deus. Desculpa, gente. Bom, instituído isso, em 1941, nós temos que definir recursos. Ontem o Arialdo, na sua palestra, e eu fiquei até emocionado porque eu participei bastante de toda essa história do CBC, ele estava falando sobre a vocação que os clubes têm para formar atleta. Mas essa vocação ela não surge do nada. Eu acho que cabe até o pessoal da academia aí avaliar e fazer um projeto específico. Eu estava fazendo uma avaliação básica, eu identifiquei que, lógico que há posicionamentos históricos no governo da Guanabara, governo de alguns estados, da inclusão da atividade física na escola, mas efetivamente, doutor Fernando, só em 1961 passa a ser obrigatório a disciplina de educação física, levando os esportes para as escolas brasileiras. 1961. Os Estados Unidos começa com isso em 1890. Os países europeus, por exemplo, a Dinamarca, ela estabelece obrigatoriamente aula de educação física na escola em 1801. Ou seja, quem trouxe o esporte e construiu o esporte nesse país são os clubes. Isso não vai mudar. Olha, mas o ideal é que fosse, não tem como. Nós começamos a tratar de equipamentos públicos, estabelecer condição de atividade nos anos 60. Como que a gente quer que as escolas sejam o fomento? O resultado está aí, não é? A importância que o CBC tem do intuito da formação dos atletas desse país. Mas dinheiro público, quando envolvido, são políticas públicas, mesmo que mediados por entidades parceiras que são capazes de executar essas ações. Nós damos um salto de 1941 até 1986, onde que o Sarney, terminando o governo militar, o Sarney cria a lei da cultura, de incentivo. Pela primeira vez é tratado nesse país a possibilidade de transferir recursos de leis de incentivo para um segmento. O ponto máximo dessa mudança foi 88. Paulão, quando a gente fez a Constituição e coloca-se o artigo 217, aí institui que o Estado tem responsabilidade em oferecer o esporte para a população. Há um deputado que ontem o Lars, que é uma enciclopédia, nos falou, há um deputado aqui de Piracicaba que então, em 89, criou a primeira lei de incentivo ao esporte, 1989, chamado de Lei Temer. Quando vem o governo Collor, ele de imediato rompe e termina com todas as leis de incentivo do país. Isso é um ensinamento para nós diferente do que foi o movimento que o CBC encabeçou para aquela tirada súbita do recurso do Michel Temer. A cultura se organizou em 4 meses. Todos os grandes representantes da época da cultura do país reivindicaram, foram a Brasília, fizeram pressão, ocuparam a imprensa e se institui em 91 a Lei Rouanet. De 89 para 2006, os bons de matemática aí são quantos anos, Fernando? Quanto? 17? Isso, né? São 17 anos que nós demoramos para nos organizar
e reivindicar aquilo que nós deveríamos ter direito lá atrás, Marcelão. Temos que mudar, e mudamos. Eu acho que isso aqui demonstra a necessidade, doutor João Paulo, de a gente saber o porquê que estamos aqui e qual é a nossa responsabilidade nesse processo. Estamos agora à margem de um outro salto, deputada Rosinha. A lei geral, agora num dos acordos que nós derrubamos, eu queria até que a nossa diretora da lei de incentivo, ela teve que ir embora, mas uma das maiores conhecedoras de fundo desse país. A grande expectativa do setor público era a criação do Fundo Nacional do Esporte. Mas o que o fundo interessa aos clubes? Interessa a todos, porque nós damos um objetivo nesse caminho. A exigência agora, com a definição da lei, a Lei Pelé deixa de existir, e os municípios, para executar recursos públicos federais, terão que ter constituído fundo e conselho. Olha os desafios dos nossos secretários estaduais. Como chegar, né, nos mais de 70% dos municípios do país têm menos de 20 mil habitantes. E essas pessoas, o que vão fazer na busca de recursos? E o CBC agora também tem o compromisso de levar aos seus associados a necessidade pontual de que nesse momento de construção dos conselhos municipais, porque os fundos, eles fazem planejamento orçamentário, mas eles não são ordenador de despesa. Serão os conselhos estaduais e municipais que darão diretrizes para tratar desse orçamento. Entender a responsabilidade que todos os senhores têm em participar dos conselhos dos seus municípios, para que os clubes tenham garantido o seu direito de fala e a sua demonstração de importância que o clube presta à sociedade brasileira e principalmente ao esporte nacional. É uma responsabilidade a vir. Mas vamos lá. Me pediram para que eu falasse sobre essa lei. Só vou dar um passo aqui. A Isiane mostrou, se a gente somasse tudo aquele monte de zero que ela falou, hoje nós temos pelo PILOA 370 milhões dotado ao orçamento federal. Nós executamos em média de emendas parlamentares no esporte mais 1 bilhão. Entre os estados e municípios que têm emendas para poder ser tratadas no esporte, nós calculamos mais 400 milhões. As leis de incentivo, tanto a federal quanto as municipais e as estaduais, hoje distribuem mais de 1 bilhão e 300 milhões. Se nós pegarmos o PAC agora, através do Transfere Gov, no que é oferecido para exigência orçamentária, nós estamos falando de 4 bilhões. Marcelão, a gente não está conseguindo captar 2 bilhões e meio disso. O restante que fica, com toda a falta de dinheiro que o esporte tem, é nossa, de não saber acessar esses recursos. Temos que capacitar os nossos gestores, e eu falo isso aos secretários municipais, porque eu represento eles, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Precisamos arrumar veículos para que tenha custeio. Não adianta eu inaugurar um ginásio em que o município não tenha recursos de custeio. Um equipamento público que na Europa, na América do Norte, tem de vida útil de 50 a 55 anos, no Brasil não passa de 17. E isso é falta de recurso no custeio. Mas vamos lá, eu acho que a grande vedete desse país é a lei de incentivo ao esporte. Não há nada mais democrático, permite a ação em todos os segmentos. O que eu posso fazer com ela? Tudo. E aqui tem gente fera aí. Estou na frente aqui, Marcelão, Eduardo, nós relatar aqui quem são os bambambãs da lei de incentivo. Então, aqui... Estou meio perdido com esse negócio. E beleza, vamos lá, gente. Vou passar rápido, porque eu estou aí com
com o horário. Bom, a importância da lei de incentivo, eu acho que os senhores estão cansados de ouvir, mas aqueles que não acessam, façam, porque isso é uma fonte de recurso que só tende a crescer. E hoje é o que mais democratiza políticas de esporte nesse país. E os senhores, o CNPJ de todos aqui, têm direito a acessar esse recurso. Atende todas as manifestações esportivas, entidades públicas e privadas, qualquer entidade do Sistema Nacional de Desporto, modalidade olímpica, paralímpica, formais, não formais, construção, posso trabalhar com pesquisa. Bom, quanto à democratização dela, não há nada tão perfeito. Quando eu falo de financiamento, eu aponto, por exemplo, só aqui, nós mais ou menos calculamos cerca de quase 4 bilhões vem dessas fontes de receita. Muito pouco usada, mal utilizada, e que nós temos que mudar essa história. Absorver todo o recurso público que pode, né, fazer com que o esporte nacional nos traga cada vez mais alegria, saúde, inclusão, qualidade de vida e tudo aquilo que está posto por esse segmento. As portarias são essas, acho que podemos passar. Quem pode apresentar, como eu tinha dito, entidades, lógico, ela tem que ter natureza esportiva, elas não podem ter o lucro, apesar que as SAFs aí estão chegando e vão mudar muito o cenário da lei de incentivo, até porque não passa a ser obrigatório a elas a certificação. Isso vai gerar aí, ao meu ver, algumas inseguranças jurídicas, mas não cabe esse discurso. Requisitos básicos, que tenha mais de 1 ano de existência, comprovar capacidade técnica operativa, questão de 3 orçamentos, porque a lei exige essa posição, apresentar a cópia do gestor, preencher o cadastramento pelo processo exigido e apresentar o estatuto da entidade, porque ela tem que estar adequado às leis vigentes no sentido de poder fazer acesso a recurso público. Principais vedações: taxa de administração, gerência similar, capacidade de atrair investimento. Essas são as condições que não permite, dentro da lei, você fazer captação de recursos, aquisição de espaço público, intermediação de recursos e o esporte profissional, que cabe aqui, a lei hoje, o veto apenas para o futebol profissional. Nós temos, mesmo que a nossa lei atual, agora com a lei geral, essa mudança, e isso também será um outro enfrentamento da lei de incentivo, que é adequar as manifestações, e os senhores que fazem captação de recursos, meu Marcelo, esse vai ser um grande desafio a ser feito agora, né? Como que nós vamos adequar a excelência, o esporte para toda a vida, o esporte de formação dentro desse novo modelo. Porque a lei de incentivo, ela foi feita sobre o aspecto da Lei Pelé, que divide o esporte em quatro manifestações: alto rendimento, participação, esporte educacional e esporte de formação. No caso, a lei só prevê o repasse de recursos a essas 3 manifestações. Até porque o esporte de formação, ela se enquadra basicamente nas 3. Divisão de projetos, nós temos lá que estabelecer a atividade fim do projeto, aquela que você estabelece o que você quer, é uma corrida, é um campeonato, é um evento de ginástica no parque. Você tem que ter uma despesa específica com a atividade fim e é estabelecido 15% do recurso que você vai captar, que pode ser gasto com atividade meio e mais a elaboração e a captação. Por que isso? Porque a lei anterior, a lei Temer, ela não dava àquele que elaborava e captava parte de recurso. Isso propunha um vício no processo. Seja na tomada de recurso, de que forma que eu vou pagar com dinheiro público algo para quem desenvolveu um projeto e captou esse projeto. Hoje a lei não, a lei permite. E aqui nós temos, eu acho que os principais elaboradores e captadores de recursos do país. Empresas que podem aportar. São empresas que fazem opção pelo lucro real,
e nós podemos também, a 1%, e agora a nova discussão do percentual, e também a questão das pessoas físicas em 6%. O fluxo é muito simples, é uma lei simples, não há do que se temer. Entendam uma coisa, isso daqui não é escrever livro. Eu passei lá desde 2007, e muitos aqui também tiveram lá na comissão. Não estamos preocupados no discurso da importância do esporte. Ora, se o esporte não fosse importante, não existiria a lei. Então, não se preocupem, né? O que nós queremos saber é o seguinte: qual é o objeto desse projeto? A quem nós vamos atender? Qual é a população que será atendida? Quais são as despesas que eu quero provocar? A minha entidade tem capacidade técnica operativa? Tem. É isso. Qual é o mecanismo de mensurar resultados? Simples. Não precisa ter medo, não é um romancismo, você não vai escrever um romance. Você tem que ser prático, até porque a gente que lê o projeto lá, olha, é que criamos uma certa expertise e a gente já vai diretamente no que interessa. Então, há um protocolo do projeto. Isso aqui, eu sempre falo que é o divisor de águas da lei, que é a questão do artigo 9 do decreto 6.180, que dá a admissibilidade. Por que isso? Antigamente, o Estado brasileiro perdia muito tempo em avaliar um projeto, e esse projeto muitas vezes não era executado porque ele não conseguia captar recursos. Hoje, se há uma adequação legal, eu ponho a entidade a captar. E aí nós vamos aprovar o projeto mediante ao recurso que já está existente. Então não há um desgaste nem dos recursos humanos do serviço público. Feito a admissibilidade, os documentos estão ok, vai para aprovar em bloco, a gente autoriza em bloco. Não atendendo, o projeto é rejeitado e o processo é arquivado. Simples desse jeito. Captação de recurso integral acima de 20%, é o que a lei institui, porque se eu peço um projeto de 1 milhão e eu só captei 20%, é o que a lei entende que dá para você não perder todo o objetivo estabelecido no projeto. A partir de 20%, você já pode pôr em análise técnico-orçamentária. A comissão tem o poder de aprovar integralmente, aprovar parcialmente, rejeitar, diligenciar ou pedir vista. Isso é o que essa comissão tem por direito. Ah, bom, aqui também tem um monte de gente da comissão, já foi diretor. Estou falando para um público que... E aí assinamos o termo de compromisso e vida que segue. Otimização de recursos, nós temos lá a questão dos 20%, análise técnico-orçamentária, o recurso após o término do termo de compromisso, 2 anos improrrogáveis, exceto os projetos contratados de patrocínio, remanejamento, qualquer alteração durante a quantidade ou valor dos próprios itens, você não pode incluir ou criar itens diferentes dentro desse acesso, até porque você descaracteriza o projeto. Não pode incluir itens novos, em qualquer fase você pode agenciar, 30 dias corridos, e todo esse processo em que o governo, que é mediador desse recurso do público para o privado, estabeleça as suas normas e estabeleça os seus processos de transparência. Tramitação prioritária, contrato de patrocínio, lógico, se aquele já tem o recurso, terá prioridade. A questão do calendário, a questão das atividades continuadas, porque a Lei Pelé estabelece que prioritariamente os projetos com recurso público devem ser no aspecto educacional. Então, quando você pega uma atividade continuada que já está no seu 3º, 4º, 5º ano, ela terá prioridade. A questão da vulnerabilidade social sempre é levada em consideração. O esporte educacional, como eu falei, que está estabelecido em lei, e o paradesporto. Meu grande amigo João está aí. Também né, Rosinha? Isso também é uma vitória e um trabalho grande desse movimento. Agora, na MiRight também é possível, quer dizer, isso é um grande ganho. As despesas de produção é 5% esporte de alto rendimento, 7% participação e 10% educacional. O que é isso? É o quanto o elaborador ou o captador pode trabalhar dentro do 100% do orçamento. Para a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, 15%, no limite sempre de R$100 mil. Isso é um grande ganho pela dificuldade que a lei tinha em chegar
na região Norte e Nordeste. Contratação, CLT, PJ, RPA. Alteração da legislações, elas estão adequadas às demandas que nós temos. Já está aqui, o meu tempo já está terminando. Vou só terminar aqui. Jane, cadê? Ela já está lá. Bom, assinatura do termo de compromisso, conseguimos andar, 180 dias para o termo, não assinou, vai para o arquivamento, prestação de conta final, 60 dias, não enviou, recolher recurso, tomar de conta especial. Ninguém quer isso, né? Isso daqui é terrível, gente. E a entidade tem acesso suspenso no SLI. Alteração da legislação, podemos dar continuidade. Aqui eu quero agradecer o Eduardo, que permitiu que eu usasse essas imagens. Cadê o homem? Bom, não está na sala, mas agradeço. É praticamente a sequência que eu falei no projeto. Em números, eu acho muito bacana para vocês entenderem o que está sendo a lei de incentivo para o país. Até hoje, valores captados, 5 bilhões, gente. Beneficiários foram 10 milhões de pessoas. 257 sendo reuniões realizadas, projetos protocolados foram quase 30 mil, projetos executados 8.680, doadores 16.929, patrocinadores de pessoas jurídicas 8.115. Aqui a divisão, quem são as entidades que têm o maior processo de captação. Nós estamos dividindo lá, a maior são as associações e instituto, depois vem o comitê, as confederações e as federações, 12% está com o clube, que tem capacidade de ter um espaço muito maior nessa pizza, mas já é um grande resultado. 5% para as ONGs, OCIPs e cooperativas e 3% para as fundações. Dentre 2.508 entidades proponentes, as 100 maiores concentradas ficam nesse valor captado. Aqui o aumento da lei, o entendimento da sociedade, o quanto que essa lei ela é importante para que a gente possa desenvolver políticas públicas efetivas em todas as manifestações. Você vê um salto de 2002 de 3.042 para 2023, 5.883. Valores captados. Começamos lá em 2007. Olha o que foi isso, né? 50 milhões e hoje, em 2023, quase que 1 bilhão de reais está sendo distribuído através da lei. Tinha lá os valores captados por manifestação, o educacional hoje detém 50,7, atendendo à lei, 27,8 no rendimento e a participação em 21%. Aqui as principais modalidades que estão sabendo acessar esse recurso. Futebol, corrida de rua, tênis, automobilismo, basquete, vôlei, atletismo, judô, rugby e ciclismo. Números gerais da lei, né? Os valores captados agora em 93, falei já no passado, quase que 1 bilhão, e esperando o recurso que os senhores vão captar. Me desculpe aí do atraso, maravilhosa. Paulão, muito obrigado, viu? Edson, Fernando, Betinho, Jair, obrigado. Obrigado. Obrigado, Panzetti. Não é puro carisma esse? Eu sou fã desse homem, Obrigado, Panzetti, aí pela exposição. Eu quero só tentar aí fazer uma síntese apertada, um fechamento para esse painel, porque o tempo aí já nos enforca. E dizer que talvez um destaque interessante da fala do Panzetti e da secretária Isiane é o fato de que tantos recursos orçamentários divididos pura e simplesmente, né, da secretaria, do ministério, eu estou falando aqui de recursos discricionários, ou até recursos decorrentes de emendas parlamentares, aqueles, né, que saem dos cofres dos deputados e senadores, quanto aqueles da lei de incentivo, que Panzetti cunhou como os mais democráticos possíveis, eles estão acessíveis aí aos clubes, federações, confederações, e que, para disputá-los, os recursos estão sempre em disputa, porque são limitados, né? Quanto melhor for o projeto,
quanto melhor for o trabalho aí, os documentos, né, apresentados pelos clubes, maior a chance de acessá-los. E aí eu faço um incentivo, talvez, aí a todos os clubes, aí, especialmente aos menores, né? Se você, clube, hoje, não acessa, não tem conseguido acessar, ou não tem se disposto a acessar recursos da lei de incentivo, ou até mesmo da Secretaria de Alto Rendimento, você deveria, talvez, saber que, se você passa pelo crivo do CBC, pelo crivo da equipe de Milena Carneiro, você provavelmente terá boas chances de acessar os recursos que foram aqui expostos por Panzetti e pela secretária Eziane, porque a peneira do CBC também nessa análise é muito fina, né? Se tem alguém que é rigoroso com a gestão aí, naquele mérito técnico, é Milena e companhia, né? Então, eu conclamo aqui aos clubes interessados que se sintam, sim, capazes de buscar outras oportunidades. A lei de incentivo ao esporte agora teve um percentual recentemente majorado para as empresas, que está fazendo com que elas tenham maior poderio econômico para injetar recursos em projetos esportivos, né? Então, acho que está tudo aí interligado de alguma maneira. E por fim, assim, né, uma reflexão final é que, se a secretária Eziane demonstra, né, todos aqueles serviços, aquilo que está sendo construído aí em sua secretaria, chegando até da base à transição de carreira, passando pelo maior nível aí do talento esportivo, aquele nível que ela própria alcançou, aquele nível que André Heller alcançou, aquele nível que Panzetti alcançou e aquele nível que eu não cheguei nem perto de alcançar, né, que é o nível mais alto, você gestor de clube, acho que, assim como os gestores de confederação, como os de comitês esportivos, tem que estar sempre vigilante. A sua fala, Panzetti, me fez lembrar de um pesquisador, um historiador holandês, que no conceito da democracia, ele dizia que a democracia, o preço dela é que ela requer eterna vigilância. E você mostrou aqui para a gente que o esporte, lá no governo Collor, por exemplo, teve um tropeço. No governo Michel Temer, mais recente talvez, passou por um outro tropeço ali. O que me fez pensar isso, Panzetti? Talvez o esporte também, assim como a democracia, requer uma eterna vigilância nossa. E, para tanto, que estejamos unidos, que estejamos coesos aí, porque estou absolutamente convencido que o interesse aí da lei de incentivo de confederações, de clubes, de CBC, de COB, da secretária Eziane, do alto desempenho, o ministro Fufuca, é absolutamente convergente para o desenvolvimento esportivo desse país, para que, de fato, o Brasil se torne uma nação esportiva. Secretária Eziane, satisfação enorme. Eu já disse ali há pouco, sou seu fã, acompanhei sua carreira. Parabéns, obrigado pela deferência de ter vindo aqui. Panzetti, da mesma maneira, você é uma inspiração para mim de conteúdo, de carisma. Você é conteúdo e forma, eu tenho grande admiração por você. Se for você lá em Paris e tal, agora recentemente demonstra toda a sua qualidade aí. Vou te acompanhar pela televisão. Declaro aí encerrado esse painel, se é que eu posso fazer isso, André. Obrigado a todos.